de segurança pública do nosso país, ele é receita do fracasso. Por que ele não é fracassado? Porque tem tanto doido nas polícias que arriscam tudo por tão pouco que produz. Então você tem hoje uma produtividade de prisão policial nesse país gigantesca. Eu não sei se eram os filmes de Velho Oeste. Eu não sei se é a brincadeira do polícia e ladrão de quando a gente é criança. Eu não sei o que tem na cabeça da gente para ter tanta gente ganhando tão pouco e se arriscando. Eu não sei o que move. Isso precisaria ser estudado de forma psicológica, entender o porquê. Por exemplo, meu pai gastava com a gente com estudo. Por que eu não resolvi ser engenheiro, ser médico, alguma profissão que ia me dar grana sem eu botar minha vida em risco? Eu não era pobre para precisar fazer isso. Porque você pode falar assim, não, a maioria dos polícias se arrisca porque estão tudo fodido. Não é, cara. Tem um monte de polícia aí estudando umas puta faculdade difícil, cara. Aquele polícia jegão que era semi-analfabeto, isso é de 1990 pra trás. Ele nem consegue passar no concurso, mas se ele não tiver um preparo. Cara, hoje você vai dar aula numa escola de soldado, tem ali cara com formação jurídica, tem engenheiro formado, cara que fez matemática, contabilidade. Tem um capitão no meu batalhão lá que ele tava fazendo mestrado em física. O cara é capitão da PM. Entendeu? Então, não é burrice, é gostar mesmo. Tem os caras que gostam de ser polícia. E que bom, né? Pouco. Essa galera ainda produz, cara. Eu falei ontem numa entrevista assim, ó. Qual que é a nossa obrigação como polícia militar em termos legais? O que está previsto para nós juridicamente? Policiamento ostensivo preventivo. E repressão imediata no flagrante. Basicamente é isso. E aí quando você pensa na estrutura operacional, você fala atendimento de 190. Onde está escrito que eu tenho que dar mão para a cabeça? Quando não está nem em flagrante e quando não é no atendimento 190. Onde está escrito que eu tenho que catar uma viatura e eu procurar um suspeito e dar mão para a cabeça? Se eu hoje entrar numa viatura, patrulhar 10 horas só esperando o 90 e fazer ponto de estacionamento, eu não cumpri a missão? Cumpri ou não? Cumpri, velho. E tem muita gente que tá nesse modo. A maioria. Os concurseiros é esse esquema. O cara que ele faz o concurso só pensando no salário e não entende o que é a carreira, o que é ser polícia, não tem a vocação, ele vai lá e cumpre hora. Atende o 90, faz boletim de ocorrência. Não aborda ninguém. Aí tem uns malucos que saem assim, ó. Hoje nós não vamos comer, nós vamos pegar um ladrão. Como assim nós não vamos comer? Não, vamos pegar um ladrão. Vai pra favela tal. Entra lá, desembarca, vamos andar na viela. Para aquela pessoa, troca ideia. Onde tem uma arma? Onde tem uma arma? Você usa droga? Você usa droga? Mano, essa pontinha que tá com você, onde você pegou? O cara é louco para produzir ocorrência. Ele só pensa nisso. Entendeu? Onde isso tá escrito juridicamente que é a nossa missão? Não é, cara. Não é. É os doidos. É os doidos. Entendeu? E aí eu falo para você, por que o sistema ele é uma receita do fracasso? Porque quando eu saí da academia e eu vibrava nos meus heróis de polícia, eram esses doidos, cara. Que tava toda hora prendendo um ladrão. E é um negócio que a gente chama de tirocínio. O que é o tirocínio? Tirocínio é você ter a capacidade de olhar e dali sair uma ocorrência bonita. Isso não tem nada de investigação. É capacidade tua, visual, feeling, feeling. Beleza? Quando você pega um PM e você troca essa ideia, ele acha tudo lindo, ele bate palma, ele vibra. Porra, Badulac na farda, ganhei medalha de ocorrência, pá. Começa a fazer pose. É todo um estereótipo, beleza? Aí você pega um cara e fala pra ele, ó, hoje eu vou te dar um negócio chamado grampo telefônico. Esse cara que nunca teve acesso à investigação. Que nem aconteceu comigo. E aí eu pego no grampo telefônico. O grampo telefônico, cara, é o maior instrumento de combate ao crime. Você se abre tudo da sua vida no telefone, cara. Tudo. Você manda nudes, você fala com a amante, você fala com o inimigo, você fala com o amigo, você fala com o seu líder religioso. Tudo da sua vida você fala no telefone. Aí você fala, não, criminoso não. O criminoso fala. Ele vacila. Ele só muda o código.
Se você tiver um pouco de experiência policial, você tá ligado do que ele tá falando. Se ele vai falar que é branca é a cocaína, se ele vai falar, sei lá, outro código qualquer aí que você inventar agora na sua cabeça, quando você liga o Lé com Cré, você fala, mano, esse cara tá falando de arma, esse cara tá falando de droga, esse cara tá falando de matar uma pessoa. Então, o telefone, cara, sem eu precisar fazer nada, se eu meter um grampo, eu vou te levantar. E aí, quando você pega um grampo e começa a dar umas puta cana, você fala, mano, como eu sou pedreiro na PM, cara, como eu trabalho sem informação nenhuma. É. E aí, nós vamos continuar com duas polícias que mal se conversam, que as informações não são trocadas, é tudo. Hoje mesmo eu ouvi outra entrevista falando que tá tendo muita integração. A integração tá na operação. A integração tinha que ser diária, velho. Isso. Não adianta eu faço uma operação integrada, bate palma, faz uma puta propaganda, sai toda a imprensa. No dia seguinte, eu falei no podcast, 35 anos, cara, de polícia. Nunca, em 35 anos, um delegado me chamou e falou assim, comandante, nós dois somos responsáveis por essa área. Eu vou passar para o senhor as informações das principais quadrilhas que estão atuando aqui. Preciso de tal informação do senhor. Nunca, velho. Nunca aconteceu. Então que integração é essa? E o que tu tá falando é interessante porque é o seguinte, ainda que tenha uma integração que nem hoje, eu conversando com o secretário Coronel Menezes da PM, ele deu destaque para a integração nessa mega operação. Mas a pergunta que a viatura da PM que está na rua tem integração com a delegacia, com a equipe de investigação da delegacia do bairro X? Aí sim seria uma integração, um sistema que o cara, que nem tu vai pegar nos Estados Unidos e outros países, o cara tem uma maquininha aqui que ele vai e, porra, já conecta e todas as viaturas já estão sabendo tudo que tá acontecendo. Sabe por que lá nos Estados Unidos tem isso? Porque o detetive e o chefe do operacional fardado tem o mesmo chefe. É. Não, é a mesma estrutura. O chefe é único. Nós somos um sistema de segurança lotado de cacique que não confia no outro e não troca ideia. Não, é defendendo posição, né? Cada um tá defendendo a tua causa ali, né? Isso, a tua carreira, né? O desenvolvimento da tua carreira. Então, eu sei que é uma ruptura drástica, mas se num planeta tem só 3 países com esse sistema policial, caraca! E quais são os países? Referências? É Brasil, os outros 2 são africanos, né? Guiné-Bissau. Cara, será que só nós 3 estamos certos? Tem alguma coisa errada. Não, então, velho. E aí o que acontece? O Brasil, cara, o Brasil funciona de uma forma muito estranha, né? Na verdade, de estranho não tem nada, né? É feito para ser assim. O judiciário não dá conta dos processos, mas tem 2 meses de férias, ganha pra cacete. E não abre mão de nada. E não pode aumentar efetivo, porque senão o salário diminui. Aí você vai pra Polícia Civil. A Polícia Civil não dá conta das investigações, não tem um monte de inquérito que não anda, mas também não abre mão da investigação e do inquérito. E eu te falo, eu nem defendo que eles tivessem que abrir mão das grandes investigações, tráfico, roubo e tal, mas precisa dos crimes pequenos. Que eles não conseguem trabalhar, essa é a questão. Abre mão daquilo que não tem relevância. Não, é exato, entendeu? Então, assim, se nós temos uma estrutura, e aí não é nada a favor de carreira A ou B, a pergunta é, se eu tenho uma estrutura, eu tenho no judiciário, então pegando exemplo do judiciário, cara, se aquela estrutura não está funcionando, por que a gente não mexe naquela estrutura? Porque um processo não pode demorar 10 anos, 15 anos. E a Polícia Civil não pode ficar vivendo em todos os estados, isso é uma regra no Brasil. A Polícia Federal, idem, né? A Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, ela trabalha com números assim, cara, 10%, 3%. Qual é o número de elucidação para furto? Então, eu vou falar uma coisa para você. O homicídio, cara, que é o maior bem tutelado pela nossa legislação, que é a vida, é baixíssimo, porra. E eu falo um negócio que também deve deixar uns caras muito putos, que é assim, ó. Por que a delegacia de homicídios em São Paulo é a que tem o maior índice de elucidação? Tem mais de 90%.
Porque a maioria dos crimes de homicídio a gente sabe realmente quem matou. É o cara, é o marido da mulher que você tá pegando. É o cara para quem você tava devendo. É o outro que você brigou no trânsito, você viu a placa. Ou seja, o crime de homicídio, ele só é de difícil elucidação aqueles do tráfico que ninguém fala. Então, nesses estados onde tem guerra de tráfico, o percentual de elucidação do homicídio é baixo. Porque ninguém fala. É aquele crime que ninguém tem coragem de falar. Onde o crime de homicídio não é negócio de droga, é passional, é briga de vizinho, é briga de trânsito, é difícil você chegar na autoria. É fácil. Difícil autoria é do 157. Difícil autoria é do estelionato. Difícil são os crimes patrimoniais. E aí você vai para 8% de elucidação. Aí você vai falar, da onde esse cara tá falando isso? Se eu estiver falando errado, eu vi no Entre Lobos no Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo tem um documentário que chama Entre Lobos, que eles trazem as estatísticas de elucidação de crimes. Sim. Então eles estão mentindo. O que eu garanto para vocês é o seguinte, em termos práticos, eu conto uma questão muito simplesinha lá do 9º Batalhão que eu comandava, que era o seguinte, ó. A Polícia Militar, eu não sei se aqui no Rio é igual, mas a Polícia Militar lá em São Paulo tem uma tal de PPI, que é o Programa de Policiamento Inteligente, que você tem que, todo mês, identificar os pontos de maior índice de ocorrências e aplicar alguma metodologia para isso reduzir. Todas essas análises são apresentadas em alto comando em reuniões de análise crítica. E o coronel cobra dos capitães responsáveis por área atitudes para reduzir índice criminal. Então eu falo para você assim, ó, eu comando uma área ali da Zona Norte. Tem um roubo numa lotérica toda semana, na mesma lotérica. Se eu tenho todo mês 4, 5 roubos na minha área, isso impacta no meu relatório criminal. Eu tenho interesse de acabar com esses roubos na minha área. Aí eu tô lá de serviço na minha viatura, cai lá, roubo em andamento na lotérica. Atento às viaturas, 2 caras num Gol prata, a porta do motorista tá com o borrachão caído. Aí a gente começa a patrulhar. Quando a gente chega dentro da favela do... Puta, vou lembrar o nome da favela ali, na área do 9º Batalhão. O Golzinho parando, os 2 caras desembarcando, o borrachão caindo. Enquadra 2 diabos, 2 ladrão. Cadê os ferros? Não tem. Cadê o dinheiro da lotérica? Que lotérica? Cadê o dinheiro da lotérica? E os caras se fecham, se ligaram. Só que, na verdade, eles já tinham entrado, escondido as armas e a grana, tinham voltado e estavam saindo quando a gente abordou. Levamos para a lotérica. Chega na lotérica, a mulher olha pros caras de longe, fica cinza, nem branca, cinza, e fala, eu não reconheço. Você fala, senhora, a gente sabe que é eles, o Gol tá com a coisa caída, são vagabundo da comunidade aqui perto. Eles vão continuar roubando a senhora sem parar. Ela, são, mas eu não vou reconhecer. Nem me leva que eu não vou reconhecer. Senhora, se a senhora faz isso, uma hora eles vão acabar matando alguém, a senhora tem que ajudar. Não vou reconhecer. Aí você vai para a delegacia. Chega na delegacia, aquela fila de ocorrência, você chega por escrivão, fala para ele... Eu queria falar com o delegado. Doutor, vem cá. Ó, esses 2 vagabundos aqui, ó, nós não pegamos as armas, não pegamos o produto, só que é o seguinte, foram eles. A mulher gelou, não quer falar, mas a gente sabe que foi eles. Pode liberar. Como assim? Não tem nada. Ela não vai reconhecer, tem nada, pode liberar. Doutor, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a degravação do Copom, dizendo que era um Gol prata, com o borrachão caído. O senhor pede para fazer uma perícia, para comprovar que é a mesma característica do que a mulher informou o Copom. E o senhor pede para uma equipe diligenciar, ver se tem câmeras nos comércios em volta que possa pegar esses 2 caindo para dentro do comércio. A confissão dela no reconhecimento não é a rainha das provas. Vamos tentar ele. Ô, capitão, na moral, rouba a lotérica, tem a dó, mano. Eu tô cheio de coisa importante aqui, manda esse cara embora. Pois é. Então, cara, é assim, ó. Para uma polícia que patrulha, prende, pega, você ficar à disposição de um terceiro decidir, tudo bem, ele tem os motivos dele, claro que ele tem. A polícia dele tá pior que a minha em termos de efetivo, de condição, ele tem que priorizar, tem uma série de fatores. Mas você não me dar o direito de eu me empenhar naquilo que tá dentro da minha alçada para chegar numa prisão e tirar de circulação,
Isso para nós é muito ruim. Então, se você tem uma única polícia com o ciclo completo, poder de polícia total de chegar num juiz, a chefia ali, ela responde por tudo como responsável completo. Quando você divide entre duas polícias, uma sonega informação da outra, uma é sempre mais culpada que a outra, fica naquele balaio de gato que fica essa merda que a segurança pública desse país é o que é, e nós somos só 3 países